Todos me ouvem? A paz de Cristo Jesus. Alguém feliz aí? Glória a Deus. Eu também estou muito feliz em poder estar convosco, gozar do privilégio de louvar a Deus neste recinto, poder com muita honra e responsabilidade ocupar este altar para falar-lhes a palavra de Deus. Sendo assim, eu gostaria de convidar você que trouxe a sua Bíblia. Tem a sua Bíblia em mãos. Localize na sua Bíblia o Evangelho escrito por Lucas. O último capítulo do Evangelho escrito por Lucas. O capítulo 24. Como eu não gosto muito de citar 13, eu vou dizer o 13º versículo. Está escrito: e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Olhe para alguém bem bonito aí do seu lado. Se ficar difícil, eu vou pedir para o pastor ficar de pé e alguém olhar para ele aqui. Olhe para alguém bem bonito do seu lado, diga assim: de Jerusalém para Emaús. Diga mais uma vez: de Jerusalém para Emaús. É sobre esta temática que eu quero falar nesta noite, de Jerusalém para Emaús. Mas antes eu quero agradecer ao pessoal do Sara. Que Deus abençoe vocês, vocês são top. A carioca ali da nossa casa, a Divec Realengo, que Deus abençoe, top. Quase que eu entrei no manto aqui quando você começou com aqueles mistérios aqui, tá? Deus abençoe, vocês são bênçãos. Queridos, o texto que nós acabamos de ler fala-nos sobre um dia. É interessante saber que dia foi esse ou que dia era esse. Esse dia era um domingo, e era um domingo de manhã, um domingo muito cedo. Esse domingo ficou marcado no calendário, esse domingo ficou registrado no calendário, porque neste domingo aconteceu a ressurreição de Cristo. Eu vou falar mais uma vez: neste domingo aconteceu a ressurreição de Cristo. No domingo cedo, domingo de manhã, o sol ainda estava raiando, o sol ainda estava despontando no horizonte, quando mulheres saíram endereçadas a um sepulcro esse aonde o corpo de Jesus foi depositado. As mulheres que foram a esse sepulcro levavam consigo especiarias, perfumes, nardos, essências, que elas prepararam para usar no corpo de Jesus, derramar no corpo de Jesus, cuidar do corpo de Jesus com essas especiarias. Indo para o sepulcro, elas se lembraram que havia uma pedra na entrada do sepulcro, havia uma pedra na porta do sepulcro. Esta pedra foi colocada por Roma e foi dito que ninguém poderia remover. Olhe para cá, foi dito que ninguém poderia remover esta pedra. Se alguém ousasse remover esta pedra, esta pessoa seria condenada à mesma morte daquele que estava depositado na sepultura. As mulheres estão indo e lembraram-se da pedra. Lembrando-se da pedra, elas se esqueceram daquilo que Jesus havia dito. Eu vou repetir: lembrando-se da pedra, elas se esqueceram daquilo que Jesus havia dito. Por quê, pastor? Porque alguém só se lembra da pedra quando se esquece daquilo que Jesus havia dito. Por que elas se lembram da pedra? Porque elas se esqueceram da promessa que Jesus havia feito. Por que elas se lembram da pedra? Porque elas achavam que Jesus ainda estava morto. Mas chegando na sepultura, no sepulcro, está escrito que a pedra estava removida. Vou repetir: a pedra estava removida. Porque a pedra que para mim é empecilho, a pedra que vem nos meus pensamentos, a pedra que ocupa a minha lembrança e que eu sei que não posso remover, Jesus remove. Jesus remove. As mulheres chegaram achando que a pedra estaria ainda impedindo a entrada no sepulcro, mas
mas a pedra estava removida. Não foram anjos, não foram homens, não foram mulheres que removeram aquela pedra. Pastor, quem removeu a pedra? Aquele que saiu de dentro do sepulcro. Por quê? Porque a pedra não foi removida de fora para dentro, a pedra foi removida de dentro para fora. A pedra não foi removida para as mulheres entrarem, a pedra foi removida para Jesus sair. E quando a pedra é removida e as mulheres chegam e percebem isto, elas ficaram apavoradas. Por quê? Porque ainda pensavam: cadê o corpo? Ele deve estar morto, ele tem que estar morto. Este era o pensamento das mulheres: ele está morto. E neste pensamento elas passam a procurar o corpo. Cadê o corpo? Quem roubou o corpo? Onde colocaram o corpo? E de repente, no meio da pergunta, da interrogação, surgem varões que estão vestidos com vestes reluzentes e com uma palavra. A palavra é esta: porque procurais entre os mortos aquele que está vivo, aquele que está vivo. Se tem pelo menos meia dúzia de crente que acredita que Jesus está vivo, vai dar um glória a Deus após eu falar aquele que está vivo. Tem gente, pastor Arão, que ainda procura o corpo do Jesus morto. Tem gente que ainda procura o corpo do Jesus morto. Tem gente que ainda procura o corpo do Jesus morto. Mas nós não procuramos o corpo do Jesus morto, porque Jesus vivo ocupa o nosso corpo. Oh, glória a Deus. Se tem alguém aqui que já sentiu a presença do Jesus vivo, levanta pelo menos o dedo indicador e dá um glória a Deus aí, porque ele está vivo. As mulheres saíram dali com a palavra: ele está vivo, ele ressuscitou. Não procure dentre os mortos aquele que está vivo. Elas correram para os outros discípulos e anunciaram: ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Alguns dos discípulos acreditaram, outros procuraram se certificar, outros resolveram não acreditar. A Bíblia diz que Pedro correu até o sepulcro, e quando Pedro chegou no sepulcro, o que Pedro encontrou foi as faixas e um lenço que estava dobrado à cabeceira. Esse lenço era um sinal, esse lenço era uma palavra, esse lenço era uma revelação. Qual é a revelação no lenço? É que o lenço dobrado indica que ele vai voltar. O lenço dobrado indica que ele vai voltar. Isso era um costume. Quando um senhor da casa ainda estava à mesa, e caso ele fosse sair, ele deixasse o lenço dobrado, ele estaria dizendo: não retira a mesa, porque eu vou voltar. Se ele pegasse o lenço, jogasse em cima da mesa, de qualquer forma, ele estaria dizendo: pode retirar a mesa, porque acabou o banquete. Quando Pedro viu o lenço dobrado na cabeceira, onde Jesus estava deitado, Pedro entendeu: ele está vivo, 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 ele está vivo. O Pedro volta empolgado e transmite a mensagem que as mulheres já haviam transmitido. Qual é a mensagem? Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Alguns acreditaram, porém dois. Quantos? Resolveram não acreditar. E não acreditando, eles vão traçar agora um caminho que não deveriam traçar. Qual é o caminho, pastor? Olha para cá. Não acreditaram, saíram, desceram e se distanciaram. Grava isso, ó. Não acreditaram, saíram, desceram e se distanciaram. Não acreditaram por quê? Porque não quiseram acreditar. Saíram por quê? Porque não acreditaram. Desceram por quê? Porque de Jerusalém para Emaús tem que descer. Se distanciaram por quê? Porque eles vão percorrer aproximadamente 13 quilômetros, que é equivalente a 60 estádios descritos pelo texto. Eles agora estão se distanciando, e eu só vou dizer isso aqui porque está escrito na Bíblia. Eles estão sem acreditar, saindo, descendo, se distanciando, mas a Bíblia diz que Jesus se aproximou. Vou falar de novo. A Bíblia diz que Jesus se aproximou. Vou repetir. A Bíblia diz que Jesus se aproximou. Vou repetir mais uma vez para você dar glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus se aproximou. Pastor, como é isso? Não creram, Jesus se aproximou. Saíram, Jesus se aproximou. Desceram, Jesus se aproximou. Se afastaram, mas Jesus se aproximou. Por quê, pastor? Porque não interessa o que você fez, interessa o que ele vai fazer hoje. E o que ele vai...
Pastor, o que é se aproximar? É chegar perto. 2 estavam no caminho, indo embora, se distanciando. Chega o terceiro e se põe no meio deles. Pastor, eles deixaram de acreditar, mas Jesus quis acreditar neles. Pastor, eles saíram, mas Jesus quis ir lá. Pastor, eles estão descendo, mas Jesus quis ir lá. Pastor, eles estão se distanciando, mas Jesus está chegando perto. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. E a Bíblia diz que Jesus chegando, isso aqui é incrível, irmão, mas tem que crer porque é Bíblia. Ó, Jesus chegando, eles não reconheceram. E não reconheceram por quê? Porque a Bíblia diz que os seus olhos estavam como que fechados, impedidos para não reconhecer. Alguém diz que devido ao brilho do sol eles não reconheceram. Eu tenho pelo menos 3 teses porque eles não reconheceram Jesus. Qual é a primeira, pastor? Falavam demais. Vou repetir. Por que não reconheceram Jesus, pastor? Porque falavam demais. Tem gente aqui dentro, pastor, que já reconheceu que Jesus chegou, mas tem gente lá fora que não reconheceu ainda. Posso falar? Tem gente aqui dentro que ainda não reconheceu que Jesus chegou, mas tem gente lá fora que já reconheceu que Jesus chegou. Pastor, por que não reconheceu? Porque falavam demais. Porque quem perde tempo falando demais não ganha a oportunidade de reconhecer Jesus quando Ele chega. Aleluia, aleluia. Fala para o irmão que está do lado, se é para falar alguma coisa, fala para os céus. É glória, aleluia, línguas estranhas, adoração, louvor. Oh glória, oh glória, oh glória. Segundo, perguntavam demais. Porque tem gente que no meio do culto, com cantor e cantora cantando, pregador pregando, pastor conduzindo, ele está perguntando, por que tem que ser assim? Por que vai até essa hora? Por que tem que ser esse cantor? Por que tem que ser essa cantora? Por que tem que ser esse pregador? Por que tem que ser essa mensagem? Por que tem que ser esse hino? Por que tem que ser hoje? Por que tem que ser essa hora? Quem pergunta demais perde a oportunidade de reconhecer Jesus quando Ele chega. Terceiro, eles começaram a discutir. Por quê, pastor? Porque falar demais, perguntar demais, gera discussão. Ô, irmão, por incrível que pareça, tem gente que briga no meio de um culto desse e fica discutindo, porque ele quer que a opinião dele seja única. Ele quer ditar as regras, ele quer ditar a programação, ele quer ditar o culto. Aí começa a brigar com um, começa a brigar com outro, começa a brigar. Aí ele levanta, vai para fora, levanta, vai na rua, levanta, vai comer, levanta, vai no banheiro, levanta, vai beber. Ele não para, porque fica discutindo. Agora eu acho interessante, pastor, que eles estão falando, perguntando, discutindo, e Jesus chegou. Vou falar de novo. Eles estão falando, perguntando, discutindo, e Jesus chegou. E Jesus chegou para quê, pastor? Para falar, para perguntar, só que ao invés de discutir, Jesus vai explicar. Fala para alguém que está do teu lado, Jesus vai te explicar algumas coisas hoje aqui. Esse povo que fala demais, esse povo que pergunta demais, esse povo que discute, Jesus traz eles aqui para explicar algumas coisas. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Pastor, mas aqui, porque aqui ele te pega, é porque aqui ele te encontra, é porque aqui ele te acha, é porque aqui ele fala, é porque aqui ele faz, é porque aqui ele muda, é porque aqui ele transforma, é porque aqui, oh meu Deus do céu. Jesus chega falando e a pergunta de Jesus é essa: que tantas palavras são essas? Que tristeza e preocupação é essa? Sai para cá.
por que vocês estão desse jeito? Para que tanta discussão? Por que tantas perguntas? Aí eles: és tu o único em Jerusalém que não sabe das coisas que lá aconteceram? O problema é esse, irmãos, é que eles estão nas coisas que aconteceram e esqueceram de perceber o que está acontecendo. Vou falar de novo porque o irmão ali deu um glória a Deus caprichado. Ó, tem muita gente que está preso nas coisas que aconteceram e estão se esquecendo das coisas que estão acontecendo. E quem fica preso no que aconteceu não consegue viver o que está acontecendo, porque eles estão falando das coisas da sexta, mas já é domingo. Eles estão falando das coisas do passado, mas já é presente. Eles estão falando da coisa do amanhã. Isso, meu filho, vem nesse teclado abençoado. Quais coisas? O que aconteceu? Jesus Nazareno, que foi homem poderoso em palavras, foi, não é mais. Nós esperávamos, não esperamos mais. Que ele fosse, era uma expectativa, tornou-se frustração. Sabe o que eu acho, pastorão? É o tratamento deles com Jesus. Olha a forma como eles se referem a Jesus. Jesus Nazareno. Todas as vezes que alguém dizia Jesus Nazareno, estava apontando para Nazaré. Apontando para Nazaré é ter Jesus só como carpinteiro, o afilhado de José. Mas esse Jesus aqui que está falando com eles não é só o Jesus de Nazaré. Esse Jesus que está falando com eles é o Jesus de Nazaré, é o Jesus de Cafarnaum, é o Jesus de Jerusalém, é o Jesus de... Oh, meu Deus do céu! É o Jesus do céu, é o Jesus da terra, é o Jesus debaixo da terra, é o Jesus da vida, é o Jesus da morte, é o Jesus do sim, é o Jesus do não, é o Jesus do abre, é o Jesus do fecha, é o Jesus leão, é o Jesus cordeiro, é o... Nós não estamos aqui adorando a tão somente um carpinteiro. Nós estamos aqui adorando aquele que dá jeito na vida do homem. Aleluia. Aleluia. Aí eu gosto que Jesus olhou para eles e disse assim: ô rapaz, como vocês são lentos, como vocês são tardios. Porque tem gente que demora a pegar, tem gente que demora a entender. E eles não entenderam o que, pastor? Que tudo aquilo que estava escrito deveria se cumprir. Vou falar de novo. Que tudo aquilo que estava escrito deveria se cumprir. Foi Jesus que disse: é imprescindível, inevitável, não poderia ser mudado. Foi dito por Deus, dito pelos profetas, foi ouvido na terra que ele seria crucificado, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Mas sabe qual é o problema? Eu vou falar. Sabe qual é o problema? O problema é que tem gente que só espera que coisas boas aconteçam. Mas Jesus, para viver as coisas boas, precisou passar pelas coisas ruins. E é dessas coisas que ele está falando. Do que, pastor? Cruz, coroa,
cravos, lança, rejeição, céu fechado, silêncio, abandono, traição, negação, açoites, vinagre. Agora deixa eu lhe falar um negócio. O sofrimento é inevitável. Não, eu não vim aqui assustar você não. Eu sei que você está esperando aí meia-noite chegar, eu também. E você está na expectativa 2024 daqueles. Mas sofrimento é inevitável. Mas a vitória também é inevitável. Por quê, pastor? Porque se na sexta tem condenação, se na sexta tem cruz, se na sexta tem calvário, se na sexta tem morte, se prepara, porque no domingo, eu estou no domingo, o que é que tem no domingo, pastor? No domingo tem pedra removida, tem anjo na terra, tem uma voz bradando e dizendo: vive, 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 ele vive, ele vive. Olha que lindo. Jesus explicou tudo para eles. Pastor, eu acredito que essa mensagem durou cerca de 2 horas. Porque é mais ou menos o tempo que nós levamos para percorrer 13 quilômetros andando. Jesus começa a pregar e a Bíblia diz que Jesus começou por Moisés, passando pelos profetas e chegando nos Salmos. Isso é uma mensagem, irmão. Não dá para pregar assim, tá? Não dá. 2 horas. Quando Jesus termina de pregar, a Bíblia diz que Jesus fez que ia um pouco mais adiante. E eles vão entrando para Emaús. Quando eles vão entrando para Emaús e perceberam que Jesus ia embora, eles fizeram aquele pedido famoso que já virou hino: fica, Jesus. Vou falar de novo que eu gostei desse brado aí no meio. Fica, Jesus. Fica, Jesus. Fica, Jesus. Oh, meu Deus do céu. Pastor Arão, está escrito que eles pediram: fica, Jesus, porque já se faz tarde. Eu acredito que esse se faz tarde é pretexto. Por quê, pastor? Porque na mesa, lá em Emaús, quando Jesus estava com eles a comer o pão e desapareceu, eles disseram: não ardia o nosso coração quando ele nos falava a palavra no caminho. E eles agora estão chamando Jesus para ficar, dizendo: já se faz tarde. O faz tarde é pretexto. E qual é a verdade, pastor? O coração ardeu no caminho. E se o coração arde no caminho, eu não consigo deixar Jesus ir embora. Eu não consigo deixar Jesus se afastar. Eu não consigo deixar Jesus. Eu não consigo abandonar Jesus. Eu não consigo ter... Pega na mão de alguém aí. Pega na mão de alguém aí. Pega na mão de alguém aí. Segura firme na mão dele e diz assim: se o coração está ardendo, não deixa ele embora. 2023 vai passar, mas Jesus vai ficar. Jesus vai ficar. Jesus vai ficar. Jesus vai... Fica. 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 Jesus não só ficou. Quem me ouve? Jesus não só ficou, Jesus ficou, entrou, se assentou, tomou o pão, abençoou, partiu, os alimentou. Porque
porque você pede para ficar, mas Ele faz além, muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Pastor, só queria que Ele ficasse, mas Ele não vai só ficar, Ele vai ficar, entrar, se assentar, pegar o pão, abençoar, te alimentar, Quando Jesus parte o pão, a Bíblia diz que os olhos deles foram abertos. Eles reconheceram Jesus. Tem um detalhe aqui, eu só vou falar na próxima. Posso falar ou não? O detalhe é, por que Jesus caminha 2 horas com eles e os olhos não se abriram? Vai se abrir no partir do pão, porque no caminho o coração arde, mas é na mesa que os olhos se abrem. É quando você chega aqui que Ele te dá o pão. É quando você chega aqui que Ele te alimenta. É quando você chega aqui que Ele te faz entender. É quando você chega aqui que os seus olhos se abrem. É quando você chega aqui. Só que no partir do pão Jesus desapareceu, pastor. Poxa vida, 2 horas caminhando e Jesus não desapareceu. 2 horas com os olhos fechados, Jesus não desapareceu. Agora, um instante de pão partido e Jesus desaparece. Pastor, por que Jesus desaparece? Porque Jesus quer provocar uma volta. Como é, pastor? Jesus desaparece porque Jesus quer provocar uma volta. E tem gente que não entende porque algumas coisas desaparecem da vida dele. Por quê, pastor? Porque Jesus está querendo que você volte. Jesus está querendo que volte. A Bíblia diz que Jesus desapareceu. Aí eles, está na Bíblia, depois lê. Eles retornaram, confirmaram e se encontraram. Vou colocar na ordem. Retornaram, encontraram e confirmaram. O que é isso, pastor? Lembra do começo? Não creu, saiu, desceu, se distanciou. Olha a volta. Reaproximação, subindo, voltando. Oh, glória a Deus. E crendo por quê, pastor? Crendo porque eles procuraram as irmãs. Um pouquinho mais baixo. Eles procuraram as irmãs e confirmaram com elas. Vem cá, apóstolo. Eu vou colocar o senhor no lugar do Pedro. Vou esquecer as irmãs um pouquinho, tá? Ô Pedro, nós saímos daqui porque nós não acreditamos, mas nós estamos de volta porque nós estamos acreditando. Agora imagina Pedro perguntando para ele: e por que vocês estão acreditando? Pergunta aí. E por que vocês estão acreditando? Porque ele foi lá em casa. Ele andou conosco no caminho. Ele pregou para nós. Ele esteve presente quando nós estávamos no caminho. Voltaram, encontraram, confirmaram. Irmão, agora isso aqui, para terminar. Eles estão dentro de uma casa. Há um brado na boca, nos lábios. Está vivo, 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 está vivo. Até quem não cria estava dizendo: está vivo, está vivo, está vivo, está vivo. Até quem tinha saído está de volta, está dizendo: está vivo, está vivo, está vivo, está vivo. Só que lá fora, nos arredores, tinha um povo que foi pago. Soldados foram pagos para espalhar mentira. Olha para cá, mentira já corre, financiada é que ela corre mesmo. Pagaram os soldados para dizer: está morto, está morto, está morto, está morto, está morto, está morto. Aí lá dentro, está vivo, está vivo. Lá fora, está morto, está morto, está morto. Vou ficar aqui até aquele povo lá de trás da glória a Deus, está vivo, está vivo,
Tá vivo. Lá fora, tá vivo. Lá fora tá morto, tá morto, tá morto. Aí tá vivo, tá morto, tá vivo, tá morto. Aí quem chega? Eu vou falar de novo, Carica, que eles não ouviram, ó. Tá morto, tá vivo, tá vivo, tá morto, tá vivo, tá morto, tá morto, tá vivo. Aí quem chega? Não bateu na porta, não pulou o telhado, não abriu janela, simplesmente se apresentou no... Jesus libera quatro palavras, vou falar duas. Jesus libera 4 palavras de vitória quando ele chega. Primeira palavra que Jesus libera, pode ficar tranquilo, fica todo mundo em paz. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Paz seja convosco. O mundo está dizendo está morto, mas eu estou dizendo fique em paz, eu estou vivo. Fique em paz, eu estou vivo. Fique em paz, eu estou... Segunda palavra. Se der tempo eu falo as 4, hein? Ó. Segunda palavra. Jesus disse assim: em meu nome expulsarão demônios. Posso falar um negócio aqui, meu pastor? Ó, esse lugar aqui está cercado. Não dá glória a Deus agora não. De demônios dizendo: vamos entrar, vamos causar, vamos bagunçar, vamos desmontar a festa deles. Só que Jesus nos deu uma garantia. Qual é a garantia? Não entra. E por que não entra? Porque não é no nome de Arão, não é no nome de Iraquitã, não é no nome de Mauro Ferreira, não é no nome de pastor, não é no nome de cantor, não é no nome de tocador, não é no nome de orquestra. É em meu nome, em meu nome. Todos os demônios que se prepararam para causar no Réveillon, no estado de São Paulo, estão repreendidos. Estão repreendidos. Fique de pé, por favor. Fique de pé, por favor. É muita prepotência minha, é muita ousadia minha cantar na frente de vocês. Mas ó, se puderem, pega o microfone para me ajudar rapidinho. Porque ele vive, posso crer, porque Satanás, arruma tuas malas e desaparece do Brasil, porque esse Réveillon nós vamos virar no nome de Jesus. Meu Jesus. Dá um abraço em alguém que está do teu lado e diz: ele está vivo.